Pastor Marcos está nos visitando aí hoje. Acredito que muitos já conhecem ele. Foi meu pastor da minha família, lá em Trindade. Amém. Depois de um tempo ele se mudou, voltou para Trindade, está lá de novo, né? E tem hoje meu pai e minha mãe que estão lá na igreja com ele, com a Brisa. E Deus está fazendo uma obra linda lá na cidade de Trindade do Sul. E a gente nos alegramos muito. Então, nos abençoe, casa é nossa. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz de estar na casa de oração, é uma bênção nos encontrarmos mais uma vez, num ambiente tão gostoso, tão glorioso, que é isso que nós estamos desfrutando nessa noite, né? É sempre bom estar aqui na IB Vida Nova, junto com o pastor Marcelo, a pastora Ângela. É muito bom ter amizade com eles, já de longa data. Está ali a minha amada, minha companheira, que já me atura há 16 anos. Ela é forte, forte e firme. E a minha pequena também, a dona Naomi, está ali grudada num balde de leite lá agora. Quem trouxe a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus? Então abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Quero meditar com os irmãos nessa oportunidade na temática o poder das escolhas. A todo momento, a todo instante, nós estamos escolhendo, nós estamos fazendo opções, e na nossa vida sempre a gente tem que fazer escolhas. E a Sagrada Escritura nos diz que tudo que o homem semear, isso também colherá, ceifará, que é o fruto da nossa sementeira. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. E eu quero meditar com vocês a respeito do poder das nossas escolhas. Capítulo de número 23, versículo de número 32. Capítulo 23, versículo de número 32. Nós vamos ler a respeito da crucificação do nosso Senhor. Verso 32 diz assim: e também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Versículo de número 39. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém, queridos? Amém. No ano de 1865, na
grande cidade, conhecida cidade, famosa cidade lá dos Estados Unidos, Washington, no Teatro Ford. Um feito fora muito notório. John Butt entrou naquele teatro e, por motivos políticos, assassinou um herói americano por nome de Abraham Lincoln. Quem já ouviu esse nome? Nós temos ruas, nome de escola, né, em homenagem ao grande presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos. O que acontecera? Ed, John e Júnior eram 3 irmãos, filhos dos mesmos pais, que cresceram no mesmo contexto de educação, e os 3 se tornaram atores. Eles eram atores e Ed era o que se destacou entre os 3. Ed Butt, ele representou muito nos teatros dos Estados Unidos daquela época, mas este feito o tirara dos palcos. E se não fora uma peça que Deus preparara para o futuro de Ed Butt, a vida dele, quem sabe, teria sido um profundo pesar, uma profunda tristeza, porque desde o momento que o seu irmão assassinou Abraham Lincoln, ele se afastara dos teatros, largou por vergonha a sua profissão, o seu ofício, a sua arte, e ele se entregara a uma tristeza tão profunda. Mas como eu já lhes disse, Deus preparara no futuro uma situação. Certa feita, em uma ferrovia, um moço muito bem vestido caíra nos trilhos do trem. E entre a plataforma e as grades, Ed se estica e dá um jeito de salvar aquele moço que estava entre a vida e a morte, porque um trem já estava vindo em sua direção. Havia muitas pessoas, a multidão empurrou esse moço para aqueles trilhos. Ed, sem vacilar, salva aquele moço dos trilhos. As pessoas aplaudem ele naquele momento, naquela ferrovia. E algumas semanas depois ele recebe uma carta de ninguém menos do que o general do exército dos Estados Unidos. Deus preparara que Ed salvasse o filho de Abraham Lincoln, Robert Todd Lincoln. E a história nos conta que ele nunca deixara de usar aquela carta mais no seu bolso, que o general e a família Lincoln lhe homenagearam por ter salvado o filho de Abraham Lincoln. Agora vem a lição. Imagine essa história. Esses 2 rapazes, esses 2 homens, nasceram, cresceram, receberam a mesma educação, o mesmo carinho, tiveram a mesma profissão, porém um escolhe ser um assassino e o outro escolhe ser um salva-vidas, um herói. Amém? Amém. Essa é uma história que as Escrituras nos contam muitas vezes. Se a gente voltar no passado, nós vamos ler e meditar sobre Caim e Abel. Caim escolhe ser um assassino. Abel escolhe Deus e entregar a melhor oferta. Se nós examinarmos as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Abraão escolhe Deus e
e o seu sobrinho Ló escolhe Sodoma, as campinas verdejantes, aonde ele futuramente teria os seus pés em vacilo, né? Se nós continuarmos vendo a história, nós vamos perceber também a respeito de Davi. Ele escolhera ser um servo de Deus, enquanto que Saul escolhe o poder, a fama. E a gente já sabe o que acontece. Já no Novo Testamento, essa história de escolhas está muito presente quando nós percebemos que Pedro e Judas, ambos negam, ambos traem a Jesus. Porém, o discípulo Pedro, ele escolhe se arrepender. Glória a Deus, aleluia. E Judas prefere o suicídio. Ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus para nos mostrar essas escolhas da nossa vida. A gente percebe no Sermão da Montanha a pregação mais impactante de todos os tempos. Se alguém pergunta para mim qual é a mensagem mais impactante que um pregador pregou, eu não posso fugir do Sermão do Monte. Jesus ratifica a lei dada por Deus da antiga aliança, e ele usa a expressão: os antigos nos disseram assim, mas eu agora vos digo assim. Glória a Deus, glória a Deus. A transição da antiga da nova aliança é entregue no Sermão do Monte. Portanto, eu não tenho dúvidas que a melhor, a mais impactante, a mais poderosa mensagem já pregada foi pelo nosso Senhor e pelo nosso Mestre chamado Jesus. E lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a gente percebe essa linha das escolhas. O quanto há poder nas nossas escolhas. Jesus começa o sermão dizendo: bem-aventurados, que quer dizer mais do que feliz ou felicíssimos, os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Glória a Deus. Totalmente contramão do que a nossa atual sociedade ensina, porque ele vem ressaltar aqui que a alegria e a felicidade está em aquele que se considera pobre e que não confia no seu braço de carne para entrar no reino de Deus. Então, há uma escolha em a gente ser um arrogante, soberbo, que confia no seu próprio braço, em suas próprias obras, nas suas, nos seus bens, nos seus recursos, na sua inteligência, na sua própria sabedoria, ou quando eu escolho confiar no Rei do Reino, que é Jesus. Amém. Eu escolho em que o meu coração seja pobre em espírito, para que ele me torne rico. Glória a Deus. A segunda frase de Jesus, ele disse: bem-aventurados os que choram. Como assim? Como pode ser feliz os que choram? Ah, pastor, ele estava falando dos que choram de alegria. Não, ele estava falando daqueles que têm sensibilidade, dos sensíveis no espírito, daqueles que se compadecem, daqueles que amam. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Totalmente na contramão do que o mundo e o sistema do mundo nos ensina. Porque no atual sistema do mundo, quem pode mais chora
E Jesus vem nos mostrar que não é assim o reino dele. Que a alegria, a profunda alegria das beatitudes, das bem-aventuranças, não está na conquista daqueles que são primeiros neste mundo, mas daqueles que escolhem se submeter ao Rei do Reino. Glória a Deus. Quando eu me submeto ao Rei do Reino, mesmo que eu chore aqui, eu serei consolado. Glória a Deus. Amém. E assim a gente percebe no decorrer do Sermão do Monte todas as bem-aventuranças, as beatitudes que ele nos apresenta com um poder de escolha. A gente pode ser um humilde ou pode ser arrogante. A gente pode ser aquele que vai ser consolado ou aquele que agora ri com as coisas e com os poderes desta terra, ou eu confio a Ele a minha vida, o meu futuro, tudo que diz respeito a mim, e mesmo que eu chore agora, eu vou ser consolado. Os pregadores da teologia da prosperidade, eles não podem ler o Sermão do Monte. Eles não vão entender. Eu não consigo ver uma teologia como essa, que anula qualquer sofrimento na vida do cristão, e se ele estiver passando por algum tipo de dificuldade, principalmente a financeira, né? Ele é atribuído a esse crente, a esse cristão, que ele está em pecado, que ele está em falta, está falhando com alguma coisa. É claro, queridos, que nós sabemos que o nosso Deus é bom. Amém. Que na despensa dele não falta nada. Amém? O salmista disse isso: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. A gente pode desfrutar dessa bondade, dessa prosperidade. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina princípios pelos quais, naturalmente, quando a gente se torna um cidadão do céu, um súdito do reino, naturalmente a gente prospera. Deus tem prazer em colocar recursos nas mãos dos seus filhos. Mas, olhando para as palavras de Jesus e percebendo que nos foi dada a dádiva, o dom do livre-arbítrio, desde que ele plantara aquela árvore no jardim. O pastor Marcelo falou do jardim. Desde que ele plantara a árvore e que ele deu a opção aos nossos pais, Adão e Eva, comerem ou não do fruto. Essa dádiva do livre-arbítrio continua conosco para a gente escolher bênção ou maldição, escolher vida ou escolher morte. Capítulo 7 de Mateus, verso 13. Você quer acompanhar aí? Jesus delineia muito claramente esse aspecto da escolha. Esses dois grupos, né? Mateus capítulo 7, verso 13. Ele deixa muito claro que existe uma porta estreita e uma porta, um caminho espaçoso e ele nos mostra que existe uma grande e uma pequena multidão. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são as que encontram. São os que encontram. Então, Jesus, ele deixa muito claro que existe uma porta estreita, um caminho apertado e uma multidão pequena.
Por que uma multidão pequena? Ela é pequena agora, dentro do contexto que a gente vive de mundo agora. Mas quando nós chegarmos naquele grande dia, com palmas nas mãos e com vestes brancas, nós veremos os nossos irmãos. E será uma grande multidão que ninguém pode contar. Naquele dia. Os irmãos do passado, os irmãos do presente, e ainda aqueles que hão de ter os seus nomes escritos no livro da vida. Será uma grande multidão. Agora, no contexto do mundo que nós vivemos hoje, só para vocês entenderem, o pastor Marcelo me disse que tem cerca de 100 mil habitantes a cidade de Erechim. Quantos dos 100 mil são cristãos que vivem o evangelho genuinamente? É pequena essa multidão ou é grande? Deixa eu ouvir, pequena ou grande? Pequena. Jesus estava falando a verdade, sim ou não? O Senhor sabe disso. Então, dentro do nosso contexto, a porta continua sendo estreita. Não somos doidos de estreitar ela mais do que ela já é. Tem alguns líderes que deixam mais apertada aí que o pessoal não é. Do tamanho que Jesus ensinou. Amém? A porta é estreita. O caminho é apertado. E a multidão que vive genuinamente o Evangelho e que recebe de Jesus e que por Ele tem o seu nome escrito no livro da vida, será pequeno. E assim nós vamos até a eternidade. Amém. A segunda questão que Jesus deixa muito claro, também é em Mateus. Você pode voltar um pouquinho aí. Mateus, capítulo 6, verso 24. Ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. É o único momento nas Escrituras que o Senhor compara e Ele diz que é um outro Senhor quando se fala de dinheiro. Olha só, gente. E se você analisar o que prende o coração das pessoas, você vai perceber o quanto que isso que prende é Senhor. Em nenhum momento Satanás, o anjo caído, é chamado de Senhor. Você não encontra isso nas Escrituras. Mas o dinheiro ele chama de Senhor. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor, conhecendo o nosso coração, Ele sabe que aquilo que é bom nos chama atenção. Aquilo que é aprazível aos olhos nos chama a atenção. Agora nós temos o poder de escolher. E o que iremos escolher? Quem iremos escolher? Vamos escolher o Senhor ou as riquezas? O Senhor ou a fama deste mundo? O Senhor ou os bens desta terra? Tem tanta gente que, exposto diante da mensagem do Evangelho, da salvação, da cruz, do propósito de salvação, vira as costas para Jesus e abraça o presente século, com os seus prazeres, com os seus presentes, com os seus pratos, não tendo o cuidado que daqui a pouquinho compareceremos todos nós perante o Senhor. Então, nós podemos escolher hoje, e está diante de nós hoje, esses caminhos, essas escolhas. Ou servimos ao Senhor, ou servimos as riquezas, servimos os bens, servimos as coisas.
se existe uma mensagem que o Senhor sempre tem, e é um tópico que entra quase em todas as mensagens que eu prego, e eu falo isso com total convicção, que sou dirigido pelo Espírito Santo. É esse tópico, pastor Ângelo, de conduzir os corações a se desligar das coisas desta terra. A outra vez que eu estive aqui, eu trouxe uma mensagem que não foi fácil de pregar. Quantos estavam aqui há 6 meses atrás, quando eu preguei aquela mensagem, e eu trouxe aqui a estatística, eu estava hoje vindo para cá e lembrando da seriedade do que foi tratado naquela noite. Eu trouxe aqui a estatística de quantos templos satânicos haviam sido abertos no estado do Rio Grande do Sul. Vocês lembram? Apavorante, né? E o Senhor, Ele continua ministrando ao meu coração a respeito disso. E pouco tempo depois, a gente viu no noticiário aquela grande estátua de Lúcifer, que iria ser edificada, mas graças a Deus o prefeito, né, a administração lá de Gravataí, não permitiu que ela fosse posta como um senhor da cidade de Gravataí. E esses templos continuam avançando, o satanismo continua avançando, e a maior ferramenta do nosso inimigo, do nosso adversário, continua sendo arrebanhar súditos do reino das trevas através das coisas, dos bens, das riquezas, do entretenimento. Eu comentei naquele culto que lá na nossa cidade eu evangelizo alguns irmãos, amigos, clientes nossos lá, que gostam de fazer trilha de moto. Lembra que eu comentei sobre isso? Eles continuam fazendo as trilhas. E eles continuam substituindo o culto a Deus pelo entretenimento. São escolhas que a gente faz. Quando eu deixo de vir à casa de oração para fazer qualquer outra coisa, eu fiz uma escolha, sim ou não? Então, há poder nas nossas escolhas. É por isso que o Senhor Jesus, Lucas capítulo 9, ele fala que aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo. A salvação é gratuita, é pela fé, mas o discipulado custa muito, gente. Amém. O discipulado, o andar com Cristo, custa e custa muito. Quando Jesus fala no Sermão do Monte, depois das beatitudes, Ele nos ensina a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, né? Amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Ele diz: se alguém bater na tua face, oferece a outra. Eu pergunto para vocês, isso é fácil de fazer? Mas está posto diante de nós uma escolha, e há poder nas nossas escolhas. E para sermos parecidos e andarmos nos passos do nosso Mestre, vai nos custar muito. Vai custar muitas vezes a nossa vontade, a nossa reputação, aquilo que mais eu estimo. Quem assistiu o filme A Forja, quem não assistiu, assista. Fantástico, bênção. Aquele moço, só um spoiler para quem não assistiu, né? Aquele moço, ele havia um prazer na vida dele, algo que o prendia, mas quando chegou o momento
em que o Evangelho lhe foi apresentado, a palavra de Deus foi apresentada, e o Evangelho lhe chega diante de nós, e é apresentado vida, morte, bênção, maldição, e a gente tem que fazer uma escolha. E quando eu digo sim, as outras coisas começam a ficar para trás da nossa vida. E aquele moço teve que deixar algo que lhe custou muito. E esse é o processo do Evangelho em nós. E hoje o Senhor me trouxe aqui, além de ter um momento de comunhão muito maravilhoso com os pastores, um passeio na casa deles, mas Ele me trouxe aqui para dizer para você que ainda não tomou essa decisão de entregar toda a sua vida a Jesus. Hoje é o dia. Amém. Glória a Deus. Ele me trouxe hoje aqui para você que está relutando em dizer sim para Jesus. Quando você diz sim para Jesus, você diz não para o mundo e para o sistema dele. Então nós encontramos na palavra Jesus dizendo: não tem como agradar dois senhores. Ou nós honramos um e desonramos o outro, ou honramos um e desonramos o outro. Ou nós servimos a Cristo e Ele se torna o nosso Senhor, ou o outro, que tem muitos apelidos, toma este lugar. Amém. Amém. No capítulo 7, verso 24, Jesus continua também fazendo essas comparações, delineando muito bem essas escolhas que a gente faz e esse processo. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha a Noé, o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não escuta, vou comparar ao homem imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. Vocês percebem aí também? Os dois caminhos, as duas escolhas, as duas opções que a gente tem. Toda a nossa vida é delineada em escolhas e em opções. Escolhemos o Senhor ou a Mamon, nós escolhemos a porta estreita ou a porta larga, nós escolhemos o caminho apertado, mas com Jesus do nosso lado, ou a porta larga aqui e o sofrimento eterno depois. Escolhemos fazer parte da pequena multidão que depois vai ser honrada e glorificada por Cristo. E aqueles homens lá na crucificação, lá no Monte Caveira, também fizeram suas escolhas. Vocês nunca se perguntaram por que haviam 3 cruzes naquele dia? Lembre, o Império Romano crucificava dezenas, às vezes até centenas de condenados. Muitas e muitas cruzes eram postas e colocado lá pessoas para serem mortas, crucificadas. Mas naquele dia, apenas 3. E aqui eu aprendo. Jesus estava no meio. Havia um malfeitor à esquerda, havia um malfeitor à direita, delineando novamente os dois caminhos. Um olhou para o Senhor e no seu coração ele o desprezou. Se tu és o Cristo, se tu és quem dizes que é, sai daí, desce da cruz, livra a nós também. Mas o outro, olhando para Jesus, creu em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando ele olhou para Jesus, ele amou o Senhor. Eu não sei você, mas a primeira vez, com 14 anos, quando eu coloquei o pé numa igreja como essa, e eu ouvi pela primeira vez a palavra de Deus, da forma que é pregado aqui, eu disse: o Senhor está aqui. Esse é o caminho.
nunca mais o larguei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a teu nome. Aquele homem olhou para Jesus, creu em Jesus, amou Jesus e disse para o outro malfeitor: nós estamos aqui por causa dos nossos feitos, por justiça. Nós cometemos crimes, mas ele nada fez. Aleluia. Glória a Deus. Olhando para o Senhor, ele disse: Senhor. Olha só, para chamar de Senhor tem que reconhecer que é Senhor. Naquele momento, ele disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Qual foi a resposta do nosso mestre? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Glória a Deus. A resposta de um coração penitente. Aleluia. A resposta quando a gente escolhe Jesus. Aleluia. Há poder para perdão dos pecados. Amém. Este homem, com certeza, cometeu muitas falhas na sua vida, muitos erros. Ele andou com a turma errada, ele fez o que era errado, ele cometeu crimes e por isso que ele estava lá. Ao contrário do nosso Senhor, que foi lá exatamente como um cordeiro puro e imaculado, inocente. Como disse João Batista no Evangelho de João 1,29: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Ele estava lá porque ele era um cordeiro. Ele nunca pecou. 33 anos e meio aproximadamente, Jesus não cometeu um pecado. Nem mesmo quando ele adentra no templo e passa o chicote nos cambistas, expulsa eles de lá, vira as mesas, ele estava mostrando o zelo da casa de oração. Aleluia. Saiam daqui, porque vocês estão fazendo a casa de oração, casa de comércio. Nem ali ele pecou. Ele era um cordeiro. Porém, aquele que estava à esquerda, aquele que estava à direita, fizeram muitas coisas erradas, assim como nós. Assim como eu, muitas vezes, na minha vida, fiz coisas erradas. Como você. Mas que plano glorioso, majestoso da parte de Deus, que faz com que a gente faça muitas escolhas, tome muitas atitudes erradas, mas por uma certa, eu tenho o meu passado perdoado e o meu futuro garantido. Por confiar a minha vida ao senhorio do Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o plano de Deus. Você já imaginou se fosse o contrário? O Senhor escolheria para nós tudo aqui na terra. No sentido, se fosse o contrário, nós escolheríamos tudo aqui na terra. Eu ia escolher ter bastante cabelo, ter um metabolismo diferente para ser um jogador de futebol profissional. As várias qualidades que às vezes nos falta e que a gente gostaria de ter. Imagine, a gente não escolhe essas coisas. Eu não escolhi a família que eu nasci. Eu vim do meu pai, da família dos Dias, da minha mãe, da família dos Andreatas. Eu não escolhi nascer nessa família, na junção dessas duas famílias. Eu não escolhi ser careca. Eu não escolhi a cor de pele. Eu não escolhi as dificuldades da minha infância. E nem você. Porque Deus não projetou assim. Nós não escolhemos as coisas daqui da terra. Mas uma a gente pode escolher, que define a nossa eternidade. Se fosse o contrário, eu não iria querer. Eu escolho tudo aqui da terra
e deixaria para Deus escolher para a eternidade. Já pensou? Ele poderia dizer: o pastor Marcelo, sim, vai ser meu. Pastora Ângela, não fui com a cara dela, não. Mas essa escolha Ele entregou para nós. Amém. E nessa noite nós temos o poder. Se você ainda não escolheu a porta estreita, o caminho apertado, se você ainda não escolheu o caminho da cruz, da fé, eis o dia. Amém. Porque não existe outro meio de se tornar um súdito do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E para nós que já fizemos essa escolha, Aleluia. continuamos fazendo muitas outras escolhas. Eu posso escolher viver uma vida de relacionamento, de intimidade com o meu Senhor ou não. Sim ou não? Sim. Eu posso escolher ser um servo prudente, fiel. Eu posso escolher edificar a minha vida na rocha, que é o exemplo do Cristo. Ele é a rocha, Ele é a fortaleza. Glória a Deus. Ou edificar uma casa, minha vida espiritual na areia. Quando vierem as primeiras dificuldades, a casa desmorona. Eu tenho o poder de escolha. Nós estamos ainda escolhendo. Então aqueles 2 homens fizeram também as suas escolhas. E as Escrituras nos mostram tão claramente esse poder de escolha. Olhe bem as parábolas do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A parábola das 100 ovelhas, né? do pastor que deixa as 99 e vai atrás daquela que se perde. E ela se perde inocentemente. O pastor vai lá, atrás dela. Nos conta a parábola da mulher que perde uma dracma, um tesouro, e ela prudentemente varre toda a casa e procura diligentemente, até que encontra a dracma perdida. Mas nós encontramos a última parábola, a do pai pródigo, não do filho. O filho é rebelde, o pai que é o pródigo. Quem concorda comigo? Amém? E quando o filho chega e diz: me passa herança, tenho que aproveitar minha vida, e toma nas mãos a parte que o pai me entrega, o que o pai faz? Com dor no coração, o pai simplesmente deixa que o filho vá. É uma figura de Deus aquele pai? Sim, é. Porque o nosso Deus não quer que nenhum dos seus filhos vá embora. Amém, gente? Amém. E a guarda, sim, é a figura do nosso Pai Celestial. Aqueles que um dia se distanciaram, ele é aquele pai pródigo mesmo, com os braços abertos, com lágrimas nos olhos. É hoje que o meu filho voltará. E no outro dia está lá: é hoje que o meu filho voltará. E no outro dia está lá: é hoje que o meu filho voltará. Até que o filho cai em si e volta para a casa do pai. Mas ele escolheu, e o pai permite que vá. Nós admiramos muito o malfeitor que se arrepende, né? Que é penitente. Mas se cabe alguma palavra de Jesus para o outro que o ridicularizou, cabe um sermão para ele, cabe um apelo especial para as nossas escolhas. O Senhor nos ama, nos honrando com o silêncio. Jesus amou tanto o malfeitor que se arrependeu, que disse: hoje estarás comigo no paraíso. E o Senhor amou tanto aquele que o ridicularizou, honrando com a sua escolha. Assim faz o nosso Deus. Você tem o poder da escolha. Amém, gente? Vamos ver se deu tempo. Deu tempo. Diga: ó. Vamos colocar sobre os pés.
Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença do meu mestre. Que eu sei que tem corações aqui que nessa noite foram trazidos pelo Espírito de Deus. Porque precisam fazer uma escolha, tomar uma decisão. Uma decisão pelo Cristo. Pelo Jesus vivo. Pelo Cristo ressurreto. E eu quero convidar você que entendeu que você precisa tomar uma decisão por Jesus. Quero convidar você que precisa deixar uma vida de marasmo. Você está vivendo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá, gente. Não vai funcionar. A eternidade está logo ali. Nós precisamos fazer as nossas escolhas. Eu quero convidar você que deseja se aproximar mais de Jesus nessa noite. Dê um passinho aqui à frente.